segunda-feira, semana começando. Sejam todos muito bem-vindos, né? O dia também tá começando. Bota o galo pra cantar aí, Elano. Solta a bicharada, que a semana hoje tem tudo pra ser sensacional. Um dia excelente, uma semana excelente. Matina de hoje tá ótimo, recheado de conteúdo, muita informação, muitas coisas boas, só pra vocês aí de casa. Eu sou Érica, o menino, ela tá, escolhe o botão aí no galo, solta a bicharada, né? Que a semana tá começando. Começou, gente! Matina de segunda-feira tá no ar. Eu sou Érica Prado, te convido a assistir o programa de hoje e ele começa agora. Yo quiero pasar, pues o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Ai, ai, oba, oba, oba. Nossa! Sejam todos muito bem-vindos, bora acordar, pegar o seu café, você que está levantando, indo para o trabalho, indo para a academia, para onde for, já quero lhe desejar uma excelente manhã, um excelente dia, uma excelente semana, uma salva de palmas. Hoje a gente tem muita coisa para falar aqui no Matina de hoje e eu já queria começar dizendo que hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro, menino, outubro tá passando rápido, viu? Vou te contar. Nesse dia 17 é celebrado o Dia da Música Popular Brasileira, também conhecido como Dia Nacional da MPB. Essa data celebra e homenageia o nascimento da primeira compositora oficial da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro. O Dia da MPB foi criado a partir do Decreto de Lei de número 12.624, de 9 de maio de 2012, outorgado pela presidente Dilma Rousseff. Chiquinha Gonzaga compôs diversas canções que fazem muito sucesso até os dias de hoje, além de ter servido de inspiração para outros grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso e etc. Também ficou imortalizada como a fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Por isso, no nosso resumo pontual de hoje, nós vamos entender tudo sobre a MPB e seu impacto na arte do Brasil. Então, pessoal, a MPB surgiu em 1965, quando a bossa nova, que era um gênero musical que mesclava o samba com o jazz norte-americano, começou a ficar saturado e começou a perder a sua fama, foi perdendo seu espaço nas rádios. E também foi na época que começou a ditadura militar aqui no Brasil. Então, a MPB é caracterizada pela junção da bossa nova, do samba, com letras de protesto. A primeira música de MPB é Arrastão, que foi composta pelo Vinícius de Moraes, que era um baita compositor da bossa nova, e pelo Edu Lobo, que era um músico iniciante na época. E essa música, Arrastão, foi cantada pela Elis Regina no primeiro Festival de Música Popular Brasileira, que foi exibido na televisão Record. Pra mim! A partir daí surgiram vários outros músicos que se influenciavam na música popular brasileira, como Chico Buarque, que com a música A Banda decretou de vez o fim da bossa nova e o início da MPB. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisa de amor. Mas na época as pessoas não falavam MPB para se referir a essas músicas. Eles falavam MPM, Música Popular Moderna.
Outra curiosidade é que geralmente os cantores de MPB eram estudantes ou pessoas intelectuais, então as músicas MPB eram consideradas músicas de universidade, música de estudantes. E também em 1965 surgiu o programa Jovem Guarda, que trazia influências estrangeiras para o Brasil, como a guitarra elétrica, e em 1967 surgiu o tropicalismo, que também usava guitarra elétrica. Daí houve uma divisão na música popular brasileira, porque a música de verdade era apenas MPB, bossa nova ou samba, e a música que não era boa, que não tinha qualidade, era a Jovem Guarda e do tropicalismo. Mas isso quem dizia era o pessoal da elite. Quem era o povão nem sabia distinguir essas duas diferenças. Mesmo assim, o tempo foi passando e as pessoas foram aceitando as mudanças da música popular brasileira. Mas a partir dos anos 70, a música popular brasileira começou a abranger outros gêneros musicais, como funk, soul, disco e rock. Nessa época a gente teve vários artistas influentes e impactantes na nossa música, como Gal Costa, Tim Maia, Gilberto Gil e o próprio Chico Buarque. E a partir dos anos 90, a MPB começou a mesclar o samba, o pagode, o axé e o forró na música popular brasileira. A MPB é muito importante para a nossa cultura porque graças a ela era a nossa única maneira de resistir à ditadura militar aqui no Brasil e de ser contra esse regime autoritário. E a MPB é usada e criada até hoje, como por exemplo o Thiago York e a Ana Vitória, que lançam músicas questionando o que nós estamos vivendo agora. Esse foi o nosso resumo pontual, nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. A gente vai ver um pouquinho mais, ao longo do programa, um quadro bacana demais que eu adoro, que é o História da Música. E hoje o História da Música é de uma cantora que eu acabei de mencionar aqui, não é a Chiquinha, É outra cantora que está aí entre essa lista que eu citei. Então fiquem até o final para descobrir, Descubram curiosidades, fiquem até o final que eu garanto que vocês não vão se arrepender. No próximo bloco a gente vai direto para as nossas notícias informativas, então não sai daí que é um intervalo super rapidinho. De volta com o Matina desta segunda-feira, o famoso segundou, semana começando. No bloco anterior, nós vimos o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Conhecemos um pouquinho da sua história, do seu surgimento, da sua importância na nossa sociedade, a importância da arte, da música popular brasileira aqui para o nosso país. E agora é hora de ficar informado com as nossas notícias informativas do Brasil e do mundo. E eu já queria começar lhe dizendo que o volume de serviços avançou em 0,7% em agosto, segundo o IBGE. Confira. O volume de serviços prestados no país avançou 0,7% em agosto, na comparação com o mês de julho. O resultado ocorreu depois do crescimento de 1,3% no mês anterior e é a quarta alta consecutiva. O ganho acumulado no período é de 3,3%. Com este desempenho, o setor opera 10,1% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Os dados que integram a pesquisa mensal de serviços mostram que o resultado ficou 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, registrado em novembro de 2014. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi divulgado no último dia 14. Na comparação com agosto do ano passado, o volume do setor de serviços registrou uma alta de 8%, sendo a 18ª taxa positiva seguida desse indicador na série sem ajuste sazonal. O acumulado do ano chegou a 8,4% e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 9,6% em julho para 8,9%.
Agora nós vamos conferir algumas notícias internacionais com as imagens da Euronews, porque a gente precisa ficar antenado de tudo que está acontecendo no Brasil, em todo o mundo, para a gente saber falar dos assuntos com um pouquinho de propriedade. Então confiram agora as imagens da Euronews com as nossas notícias internacionais. Na Itália, por dia, 7 médicos deixam o trabalho no hospital. A maioria trabalha nos serviços de urgências e o diagnóstico é consensual. Mas condições de trabalho, baixos salários, má organização e falta de perspectivas do futuro agravam o problema. Uma doença endêmica que leva muitos a procurar alternativas mais atrativas e menos estressantes. Ângela Mauro, pediatra, trabalhou nas urgências de um hospital em Nápoles durante 4 anos. Ela deixou o sul da Itália para encontrar o norte da carreira em Milão. Desde que deixei as urgências, a minha qualidade de vida e o meu trabalho mudaram por completo, em termos de estresse e satisfação. Agora posso conhecer os meus pacientes e isso significa tratá-los e curá-los da melhor forma possível. É uma satisfação para qualquer médico, sublinhou a pediatra. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil manifestou uma preocupação com denúncias de assédio eleitoral. Alexandre de Moraes, presidente da mais alta autoridade eleitoral do país, explicou que estão a receber reclamações de pessoas que estão sendo ameaçadas pelos seus patrões de despedimento ou cortes salariais se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição. Caso sigam sua indicação de voto, não acontecerá nada aos empregados. Essa é uma tentativa de influenciar o resultado eleitoral que para este organismo não pode acontecer em pleno século XXI. Alexandre de Moraes afirma que é preciso agir da forma mais eficaz e rápida contra este tipo de comportamento e já estão sendo previstas reuniões com as autoridades eleitorais locais pelo país. A comissão de inquérito e a invasão do Capitólio, o Comitê de 6 de janeiro nos Estados Unidos, chamou Donald Trump a depor. O painel, composto por 7 representantes democratas e 2 republicanos, voltou à decisão por unanimidade. Na justiça, os parlamentares dizem querer respostas da figura central dos acontecimentos, referindo-se aos incidentes de 6 de janeiro de 2021, em que apoiantes de Trump invadiram o edifício onde funcionam as 2 câmeras do parlamento norte-americano. Tudo indica que Trump vai contestar a intimação. A comissão deve divulgar as conclusões do inquérito até o final do ano. É isso, esse foi o nosso bloco informativo. No próximo bloco, a gente já volta direto com as nossas notícias sobre saúde. Voltamos já! Estamos de volta com o Matina desta segunda-feira, No programa de hoje você já conferiu resumo pontual, todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. No bloco anterior conferimos algumas notícias informativas. Se você tiver perdido, amanhã vai estar disponível no nosso canal do YouTube o programa inteiro, completo, para você assistir aí de casa, sem comerciais, Agora a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo na área da saúde. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, no Brasil, tiveram um crescimento moderado nas últimas 3 semanas, é o que revelou o boletim Infogripe, divulgado no último dia 13 pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo o boletim, o crescimento recente concentra-se fundamentalmente no público infantil, na faixa de até 11 anos. Na população adulta, observou-se um sinal de queda ou estabilidade no cenário nacional em praticamente todas as faixas etárias. De acordo com o estudo, o aumento se deve à maior circulação do vírus influenza ou a intercorrências respiratórias em função do início da primavera. Até o momento, não se observou uma associação com a Covid-19. O vírus da influenza A apresentou um aumento em alguns estados, como Bahia, Goiás e Minas Gerais.
com um destaque especial para São Paulo e Distrito Federal, que registraram o maior volume absoluto de resultados positivos para esse vírus nas últimas semanas. E a Federação Mundial de Cardiologia quer reduzir a mortalidade de doenças cardiovasculares até 2030. Confira. A Federação Mundial de Cardiologia e a Organização Mundial de Saúde defenderam o engajamento dos médicos no combate às desigualdades e na promoção de ambientes mais saudáveis para reforçar a prevenção das doenças cardiovasculares que estão entre as principais causas de morte no mundo. Líderes das duas entidades discursaram no último dia 13 na abertura do Congresso Mundial de Cardiologia na cidade do Rio de Janeiro. O evento ocorreu em conjunto com o 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia no último sábado e recebeu mais de 12 mil inscrições, incluindo pesquisadores e profissionais de saúde internacionais e nacionais. O governo federal liberou a vacina contra a Covid-19 em crianças a partir dos 6 meses de idade. O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. Ainda não há informações sobre quando a pasta receberá e qual o total de vacinas específicas para esse público. A ampliação do uso de vacinas da Pfizer para imunizar crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid-19 foi aprovada pela Anvisa em setembro. Desde a liberação, há um impasse no Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina no plano de imunização. Em nota, na última quinta-feira, a pasta informou que solicitará à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nessa faixa etária. Meus amores, essas foram algumas das nossas notícias sobre saúde. A gente vai atualizando vocês cada dia, né? No próximo bloco, a gente vai direto dar uma fofocada, né? Bulir ali na vida do povo, saber o que é que tá acontecendo. E eu já adianto que tem muita fofoca, viu? Então, no próximo bloco, a gente vai conferir o nosso giro pelo mundo dos famosos. Estamos de volta com o programa Matina desta segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, acordando, indo para o trabalho, ligando a TV, tomando um cafezinho. É um grande prazer ter a sua companhia, a sua audiência. No programa de hoje nós já vimos resumo pontual, todo dia a dia, sobre o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Vimos também algumas notícias informativas e no bloco anterior a gente conferiu tudo que está acontecendo por dentro da área da saúde. Agora chegou a hora de fofocar, saber o que é que está acontecendo na vida das celebridades, né, com as polêmicas mais atuais, mais recentes. Tem polêmica aí no mundo do futebol. Então, confiram agora o nosso giro pelo mundo dos famosos. E a gente começa o giro dos famosos dessa segunda-feira falando de uma grande perda no mundo do cinema. Robin Coltrane, conhecido mundialmente por interpretar Rubio Hagrid na saga do Harry Potter. Ele morreu aos 72 anos. Quem confirmou a informação foi o próprio agente do ator. De acordo com o site Deadline, o intérprete de Hagrid morreu no hospital perto de sua casa em Lambeth, na Escócia. Robin Coltrane vinha lidando com um mal-estar nos últimos 2 anos. Em comunicado lamentando a morte do ator, a agente descreveu Coltrane como um talento único e afirmou que, com o personagem Hagrid, trouxe alegria para crianças e adultos ao redor do mundo. O ator também fez história na televisão no papel do Dr. Edward Fizz na série Cracker. Robin Coltrane ganhou 3 BAFTAs consecutivos como melhor ator.
E a gente volta para o Brasil, dessa vez para falar de Jade Picon e Mel Maia. A atriz Mel Maia causou polêmica na última sexta-feira após detonar a atuação de Jade Picon na novela Travessia. Um perfil nas redes sociais compartilhou um comentário feito pela jovem de 18 anos, onde ela dá a sua opinião, sem filtros, sobre a performance da ex-BBB na novela. Desejo tudo de bom para ela, mas só quem entende de atuação de verdade vai que, disparou ela em um comentário naquele aplicativozinho de dança. A fala rapidamente rodou em outras redes sociais e causou uma super polêmica. No Twitter, as opiniões ficaram divididas. Deviam ter chamado a Mel para fazer o papel, disse um dos perfis. Outros, no entanto, criticaram a Mel Maia. Mel Maia poderia ter se tornado uma das maiores atrizes da atualidade pelo simples fato de ter crescido na mídia, mas desperdiçou tudo com vídeos de dança e homens de 35 anos. Se a Jade está se esforçando e ganhando destaque, é merecido. Mel Maia invejosa. Isso foi outra internauta que já detonou a Mel Maia. A polêmica agora é no mundo do futebol, mais precisamente falando de Caroline Lima e Éder Militão. Na última quinta-feira foi divulgado que Éder Militão ofereceu um valor de R$ 6.060 mensais de pensão alimentícia para a filha Cecília, filha do relacionamento com Caroline Lima. A informação foi de que o motivo deste valor, conforme é alegado no processo, é de que a carreira do jogador de futebol é instável e que, mais que isso, prejudicaria o sustento da sua própria família, que dependem dele. Em outro trecho, a defesa do jogador colocou um percentual de mulheres que invertem os valores acreditando que uma criança é meio para a obtenção de vantagem pessoal. Nele é citado que essas mulheres envergonham a classe feminina e que a pensão alimentícia não pode ser confundida com a aposentadoria precoce às mães. A defesa também alega que, caso Caroline ache insuficiente esse valor, ela deverá buscar meios de contribuir no sustento da filha. O valor tem provocado uma reação negativa na web, uma vez que Éder ganha aproximadamente 4 milhões de reais por mês no Real Madrid. É isso, meus amores, esse foi o Matina de segunda-feira. Nós temos uma semana inteira pela frente. Amanhã nós temos o nosso encontro marcado às 8 horas da manhã. Eu espero você, um super, hiper, mega, ultra beijo e até amanhã. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som